O que você viu até aqui no mercado de criptomoedas foi apenas um ensaio para o que está por vir. Historicamente, as maiores explosões de alta do mercado de criptomoedas acontecem semanas após o halving do Bitcoin, e nós estamos muito próximos desse momento. Só que diferente de todos os outros halvings anteriores, agora nós temos a força dos ETFs de Bitcoin e do Ethereum, ou seja, mais facilidade para que os institucionais enchem a mão e comprem os nossos tokens. Tudo isso com previsão de corte da taxa de juros americana e ainda em ano de eleição nos Estados Unidos. Esse é o momento ideal para se tomar risco. E identificar as principais narrativas é crucial para a gente conseguir capturar altas de 50, 70, 100 vezes o nosso capital investido. Eu gosto sempre de apostar nas novidades embrionárias. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma narrativa que nasceu no dia do halving e que, para mim, além de ter grande chance de ser a narrativa do ciclo, de dentro dela surgirão os tokens com maior exponencialidade de alta. Assim como eu identifiquei a Cardano lá em 2020 e muitos seguidores ficaram milionários, eu encontrei uma nova moeda, pessoal, que pode fazer até 100 vezes o preço atual. Mas antes da gente mostrar tudo isso, nós vamos fazer um acordo justo aqui, eu e você. Você se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vou te mostrar a maior oportunidade do mercado de criptomoedas para 2024. Combinado? Então, vamos nessa. Bom, tudo começou lá em 2023. Esse cara aqui, ó, o Casey, ele é um desenvolvedor e ele veio com uma proposta para a comunidade do Bitcoin de trazer os Ordinals. O que são os Ordinals? Os Ordinals são praticamente trazer os NFTs, trazer todo aquele mundo de especulação que estava fazendo com que várias coleções, como o próprio Bored Ape lá do Ethereum, tivessem altas exponenciais, só que agora trazendo isso para o mundo do Bitcoin. Então, na rede Bitcoin, o sonho desse desenvolvedor era trazer todo aquele interesse do mercado por NFTs e DeFi. Mais diferente da rede Ethereum e da Solana, entre outras, por exemplo, os NFTs, eles são inscrições nos blocos do Bitcoin. Então, ao invés de ter um valor simbólico da imagem, a arte ser bonita apenas, com as inscrições em cada bloco do Bitcoin, você pode colocar, por exemplo, fazer uma inscrição de um NFT em um bloco em que Satoshi Nakamoto minerou, por exemplo, lá de 2009, lá em 2010. E aí você vai ver, quando você vai no Magic Eden lá e você vê um NFT dos Ordinals, você vai ver às vezes em alguns desses NFTs alguns símbolos embaixo, como se fossem alguns emojis, né? Então, alguns deles representam a primeira transação do Satoshi, né? Ou seja, uma inscrição, é um NFT inscrito dentro do primeiro de um Satoshi que foi feito, minerado na primeira transação de Bitcoin, ou na época da pizza, né? Quando aquele cara vendeu uma pizza e trocou por 10 mil Bitcoins. Então você vai ver um símbolo de uma pequena pizza, ou do Nakamoto, né? Uma imagem do Nakamoto, esse chapéu com óculos, que representa que esse Satoshi ele foi minerado pelo Satoshi Nakamoto, pelo criador do Bitcoin. E os Ordinals, então, eles foram as primeiras inovações aí da rede do Bitcoin agora em 2023, e desde lá eu entrei nesse mercado, comprei alguns primeiros ordens das primeiras coleções e eu comecei a entrar a entender um pouco mais desse mundo. E logo depois um cara chamado Domo criou os primeiros contratos inteligentes da rede do Bitcoin, chamado BRC20. Ele basicamente criou um metaprotocolo em cima do protocolo Ordinals, e basicamente esses foram os primeiros tokens que a gente viu, né? Tokens dentro da rede Bitcoin. E por muito tempo se gerou um baita hype em cima desses tokens aí, BRC20. Eu mesmo acabei faturando um valor considerável. Em poucas semanas eu comprei $6 mil do token BRC20 Pups, esse aqui que você está vendo na tela. E basicamente eu tive uma alta exponencial, né? Transformando $6 mil em $120 mil em apenas 3 semanas. Basicamente foi uma atacada de sorte, porque eu entrei nesse token quando ele subiu 150%, ele ficou depois um mês andando de lado e caindo, e depois de um mês ele começou a entrar numa febre um mês antes do halving e ele basicamente explodiu. Porém, esse contrato BRC20 ele tinha vários problemas, assim. Você tinha que mandar ele 2 vezes para a carteira, para validar a carteira, era uma bagunça, ele era bem complicado de ser utilizado. Vendo isso, o próprio Casey, né, o cara que trouxe a ideia dos Ordinals pela primeira vez aí para o Bitcoin, ele criou um novo protocolo chamado de protocolo Runes.
a fim de reduzir o custo de mintagem desses tokens, né? Os tokens BRC20, para você pegar eles no lançamento, para você mintar eles eram muito caros. Então eles lançaram o Token Runes justamente para resolver alguns problemas, como você não precisar ficar reenviando, fazendo ativação na carteira, como acontecia com os BRC20. E também os Runes, eles facilitaram e diminuíram as taxas, né, os custos de taxas com a compra desses tokens e desses NFTs. Então surgiu aí uma nova modalidade, um novo código de programação desses tokens e uma nova linguagem de programação, ou seja, uma nova narrativa. E esse protocolo foi lançado agora no último halving, ali em abril. Na metade de abril, a gente teve o lançamento oficial do protocolo Runes. Por isso que está bem no início, pessoal. Passou praticamente aí apenas um mês do lançamento do halving. E assim como acontece quando surge uma nova narrativa, vários tokens novos começam a surgir e tentam chamar a atenção principal do mercado, trazendo assim bastante dinheiro e capital. Mas no geral, pessoal, os tokens Runes, eles não têm utilidade nenhuma, tá? Ele é basicamente um protocolo criado para criar shitcoins dentro do Bitcoin. E aí você deve estar até se perguntando, tá, mas se são moedas lixo, digamos assim, por que você está gravando esse vídeo? Justamente aí, cara. O mercado de criptomoedas, ele é o maior mercado especulativo do mundo. E o mercado de criptomoedas, ele funciona muito bem com novidades. Então, tudo que traz novidades atrai atenção e essa atenção vem junto com o dinheiro. Bom, então saiu os tokens Runes, saiu vários protocolos Runes tentando chamar atenção, mas um especial se sobressaiu. E essa é a meme coin Dog to the Moon. Essa, com certeza, é a maior moeda de destaque dentro dessa nova narrativa chamada Runes. Ela foi criada por um cara chamado Leônidas, você pode inclusive acompanhar ele agora aqui no Twitter, só procurar por Leônidas NFT, e você vai ver que esse cara já era muito conhecido no mercado cripto e ele criou várias outras coleções interessantíssimas. Para vocês terem ideia, ele criou as Runstones, e quem detinha essas Runstones, quem comprava o NFT de Runstones, estava potencialmente recebendo o airdrop da DOG. Então ele prometeu entregar até 3 airdrops, né, até 3 tokens novos para serem especulados, caso você fosse um detentor desse NFT chamado Runestones. E isso visava fazer com que ele queria dar de recompensa, né, uma recompensa financeira, digamos assim, em tokens digitais, para quem tinha desbravado o mundo, né, da experimentação dos protocolos Runes e dos Ordinals lá em 2023. Então, justamente eles criaram isso para que as primeiras pessoas tivessem uma intenção de se expor aos primeiros Ordinals, as primeiras coleções de Ordinals, os primeiros NFTs de Bitcoin, e caso você segurasse um determinado período de tempo, você ia receber essas pedras, né? E após receber essas pedras, você receberia um airdrop dessa DOG. E aí é que tá, cada pedra dessas Runestones chegou a valer $6.000 por unidade. Ou seja, muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo todo, praticamente aí umas 70 mil pessoas no mundo todo que se exporam aos Ordinals antes, receberam como recompensa uma média de mais de R$30 mil cada um. Cada pessoa que detinha uma pedra recebeu R$30 mil de lucro e de retorno por ter experimentado, né, ter sido aceitar correr o risco de experimentar os Ordinals, né, essa nova modalidade. E aí é que tá, o token DOG, ele foi mintado, né, ele foi criado, ele foi lançado no bloco 840 mil do Bitcoin, justamente nesse último halving do Bitcoin agora em 2024, ou seja, ele tem pouco mais de 5 semanas de existência. E ele foi emitido e colocado e enviado gratuitamente para todos os detentores da Runestones, e ele foi feito de uma forma extremamente justa, então não teve nenhum benefício a mais para quem doou. Todos receberam, todos que tinham a pedra receberam a mesma quantidade de tokens DOG por pedra. E o custo do mint, que foi mais de $100 mil, foi todo pago através de doações da própria comunidade de Ordinals. Isso é incrível. Graças a Deus eu fui uma dessas pessoas. Eu tinha o token Runestone, segurei um desses NFTs, eu cheguei a ter 11, né, mas eu cheguei a segurar um apenas no dia do halving, e basicamente eu recebi aí quase 1 milhão de tokens DOG
por ter aquela Rune Stones. Quem tinha 10 Rune Stones acabou recebendo 10 vezes mais dogs. E ela basicamente foi a terceira Rune mintada, né? A terceira moeda nova dessa nova narrativa, desse novo modelo de programação, desse novo modelo de contrato inteligente, inclusive sendo a primeira meme coin com cara de cachorro do Bitcoin. E é aqui, pessoal, é justamente aqui que mora a principal oportunidade que eu enxergo neste ciclo. 99,9% dos projetos do mercado de criptomoedas, eles são conhecidos como sendo totalmente inúteis. E a grande verdade é que as pessoas buscam a todo momento a grande novidade do mercado de criptomoedas. Por isso que os runes, uma invenção construída dentro da maior blockchain, que possui mais tamanho de mercado, que mais cresce a cada ano, que é o Bitcoin, são uma forma perfeita para uma narrativa embrionária que a gente possa colher resultados através de assumir determinados riscos controlados. E por que eu acho que essa será a maior narrativa, né? Por que eu acredito que a DOG pode ser um dos tokens que mais vai se valorizar nesse ciclo de alta do mercado de criptomoedas? Primeiro, porque as pessoas tendem a gostar de novidade. Segundo, os NFTs de Bitcoin, eles têm um volume muito maior de negociação do que os do Ethereum em um menor tempo de existência. Vocês podem ver que inclusive os Bored Ape, que foi uma febre, né? O Neymar Jr. comprou, a Paris Hilton comprou e tal, eles estão muito na baixa, caíram violentamente e não tem ninguém interessado em comprar. Mas nos ordinals aí do Bitcoin você pode ver que ainda tem muita gente comprando e se expondo ao risco nos ordinals do Bitcoin. A outra vantagem, ela nasceu exatamente no dia do halving do Bitcoin, algo histórico, né? Algo que vai ficar para a história como a criação de um novo ecossistema e de uma nova narrativa durante o halving. O outro detalhe também é que ela faz parte da maior blockchain de todas, né? Que tem mais de $1 trilhão negociados, ou seja, se apenas uma fração dessa negociação vir para runes e ordinals, elas têm um potencial de explodir mais de 10 vezes tranquilamente. E o que eu mais gosto na DOG, por exemplo, é que ela teve uma distribuição justa, coisa que é bastante rara hoje no mercado de criptomoedas, porque qualquer altcoin que sai agora, simplesmente os caras dividem em várias moedas de forma exclusiva para venture capitals, né, investidores, pessoas aí que ficam nos bastidores e tentam ganhar o máximo possível com o menor esforço possível. Então, fazendo essa distribuição justa, né, seguindo essa regra, né, todos os tokens DOG eles foram mintados já, então não tem novos tokens que vão ser lançados na rede mais tarde, o que poderia causar uma inflação no preço desse token. Pelo contrário, ele foi lançado de forma justa, enviado para todas as pessoas que tinham os NFTs Rune Stones de forma organizada, e simplesmente ela é uma das criptomoedas que teve um lançamento justo e que tem a melhor distribuição entre os holders. Então, todos os detentores de pedras, né, que são aproximadamente 70 mil pessoas, detêm aí praticamente 100% dos tokens DOGs existentes. E aí, basicamente, a gente pode ver em alguns sites, como esse daqui, que a distribuição desses DOGs, né, você não vê nenhuma grande carteira detendo a maior parte de DOGs. Tem uma outra ali que tem bastante e que a gente já sabe que são as corretoras, né, as pequenas corretoras como Gate.io, a Nova Dax, que compraram algumas DOGs para poder fornecer essa listagem da DOG nas corretoras. Então, qualquer grande corretora como Binance, OKX, Bybit, que for ter interesse em lançar o token DOG, ele vai ter que comprar da própria comunidade, o que faz com que ela tenha um potencial de alta agressivo, justamente porque para que uma corretora como a Binance, por exemplo, liste ela, ele vai ter que comprar mercado, vai ter que ir lá comprar nossas DOGs que nós estamos ofertando ao mercado para que eles consigam listar ela para abraçar esse volume e esse interesse comprador. E hoje mesmo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a DOG ela apareceu pela primeira vez de forma inédita na primeira página do CoinMarketCap, ou seja, já é um token, uma cripto que já está beirando aí superar o primeiro bilhão de tamanho de mercado, que é uma característica natural de alta, né? Também dá uma olhada nesse gráfico aqui, topos e fundos ascendentes no gráfico diário e no gráfico semanal, tendência de alta bem forte. Sem contar que ela tem um líder aí oculto, sinistro, que fica chilando ela, né? Falando que ela é melhor do que a Shiba, do que a Doge e assim por diante. Então, ele está querendo, né, tentar empurrar o máximo possível para que outras comunidades de outros tokens e outras meme coins
tenham interesse em abraçar essa narrativa, essa ideia, porque essa é a primeira meme coin, pessoal, a primeira meme coin da rede Bitcoin que pode potencialmente superar a Dogecoin, né? E lembrando, a Dogecoin já chegou a 100 bi de tamanho de mercado no último ciclo de alta. Então a gente não sabe até onde pode ser o teto da nossa querida Dog to the Moon, mas tudo me leva a crer que, diferente da Dogecoin, que tem seu próprio blockchain, seu próprio ecossistema neutro, a meme coin principal hoje é a Dog to the Moon. Essa tem a maior capacidade de assimetria de alta existente que eu já vi nos últimos anos. Então as vantagens dela é que ela é uma narrativa nova, muito embrionária. As corretoras que vão querer listar elas vão ter que ir no mercado comprar esses tokens para poder listar nas corretoras, trazendo aí um volume comprador. Outra coisa, o ticker, né, o DOG, né, cifrão DOG. Cara, ele é muito bom, fácil de memorizar, então ele é um token muito fácil de lembrar a sua existência. A gente pode até, inclusive, comparar o crescimento que ela está tendo com o início da Doge e da Shiba, por exemplo, né? São altas bem semelhantes, altas verticais muito fortes. No último ciclo de alta, por exemplo, a Doge, ela demorou 8 anos para bater 1 bilhão de tamanho de mercado. A Shiba, na última alta, agora em 2021, ela demorou apenas 11 meses para bater 1 bilhão. E a Dog está recém completando o mês, e já está prestes a bater 1 bilhão no ranking atual. Hoje ela já passou o top 100 do market cap. Sem contar que ela usa uma imagem altamente memética, né? É um cachorro usando uma roupa de referência ao Bitcoin. E eu quero mostrar agora uma coisa muito legal aqui para vocês. Olha aqui, a Binance ela começou a ameaçar a fazer a listagem de tokens de baixa capitalização, de market cap baixo, né? Então, dá uma olhada nesse artigo aqui, ó. A Binance ela tá preocupada em listar tokens de baixa capitalização de mercado, apoiando aí projetos novos. E ao mesmo tempo, olha aqui nesse artigo também, você pode ver que eles estão perguntando, né, se as pessoas estão se expondo às meme coins, como a Dog to the Moon, por exemplo. Então a gente está vendo que eles estão interessados daqui a pouco em se expor a Dog para listar a Dog, e isso pode provocar uma alta extremamente explosiva. Compare, por exemplo, o gráfico da Dog, que ainda não tem listagem na Binance. Se caso ela, como num token como este daqui, por exemplo, que teve listagem na Binance, veja o quanto ela sobe verticalmente quando elas são listadas na Binance, né? Entra um volume comprador violento. A gente está comprando muito mais cedo, porque a gringa lá, os caras nem começaram a falar em Dog to the Moon. Nós já estamos antecipados aí desde setembro, comprando Ordinals. Setembro de 2023, se expondo a Ordinals. Nós brasileiros estamos bem antecipados nessa narrativa, nesse mercado. Por isso que eu acho que é uma oportunidade assim dos deuses. E é basicamente um detalhe muito importante. 99% do sucesso de uma meme coin, para ela se tornar bem-sucedida, para ela ganhar comunidade crescente, né? E o valor, se refletir isso no valor do token, né? O token se valorizar, tudo isso depende da forma como ela teve o seu nascimento, o concebimento desse token, né? Então essa meme coin e tudo isso que eu mostrei para vocês justamente compõe aquilo que me faz acreditar muito nessa narrativa da Dog to the Moon. E agora, como prometido, eu vou passar um setup profissional para vocês que querem assumir um determinado risco, né? Primeira coisa, pessoal, existe um gerenciamento de risco que se chama gerenciamento de risco Barbell, onde você pega, por exemplo, duas carteiras, você separa duas carteiras. Numa carteira você segura 80% Bitcoin, que é uma cripto que se provou já no tempo, que vem a subir, que vem a crescer cada vez mais. E 20%, né, na outra carteira, você pega uma carteira mais de risco e você pega e divide o seu capital em outras altcoins ou outras narrativas que têm um potencial de retorno maior, porém elas têm um risco muito maior do que o Bitcoin. Então, a maior posição deve ser Bitcoin. Então, faça duas carteiras, né? Uma carteira com maior posição em Bitcoin e outra carteira com posições fracionadas em 4, 5 narrativas que você acredita que vão ser altamente explosivas. Então, nessa carteira aqui, Barbell, né? Na carteira que faz menor parte, mas tem um maior risco de eu perder tudo ou de valorizar 100 vezes, né? Eu simplesmente coloquei a Dog aí
com um pouco menos do que 10% do total do meu patrimônio. Então eu não entrei com 100% do meu capital nela, nunca faria isso, né? Eu entrei com 10%, um pouco menos do que 10%. Se eu perder esses 10%, isso não vai me afetar, não vai me quebrar, não vai deixar eu sem nenhum patrimônio. O maior problema aqui é que muita gente entra com uma fome muito grande em um protocolo, entra com uma ganância muito grande em uma narrativa e aporta 100% do patrimônio, né? Às vezes o cara recebe uma herança, vende carro, começa essas viagens astral, começa essas loucuras e começa a comprar, por exemplo, Dog usando todo o capital. Cara, não faça isso, tá? A Dog, ela não está na tua carteira de menor risco, na carteira mais consolidada. Ela vai estar na tua carteira de altíssimo risco com altíssima simetria. Então, não se exponha demais, não coloque mais capital que você está disposto a perder. Se você se expôs a algum token e você está com dificuldade de dormir, você está com dificuldade de ficar longe do gráfico, com medo do gráfico ir na direção contrária do que você espera, significa que você se expôs a um capital maior do que você estava disposto a perder. Então, nessa estratégia Barbell, sempre posicione a maior parte do seu patrimônio em ativos menos arriscados e a menor parte nos ativos mais arriscados. Então, se eu tenho 100 mil reais, eu vou colocar 80 mil reais em Bitcoin, por exemplo, eu, Augusto, tá? 80 mil reais em Bitcoin, 20 mil reais vai me sobrar ali para eu me expor a uma Dog da vida, entre outras criptos aí, outras altcoins que também podem subir muito bem, como a Chainlink, Ethereum, entre outras, tá? Então, a gente consegue mitigar os riscos dessa forma. É muito importante lembrar, pessoal, que, claro, o Bitcoin é muito difícil ele multiplicar em 10 vezes hoje o teu patrimônio num curto espaço de tempo. Mas mesmo assim, ele sempre vai ganhar do real e dólar ao longo do tempo. Por isso que você sempre tem que ter um pouco de Bitcoin, sempre tem que ter Bitcoin na maior parte da sua carteira, na maior parte do seu patrimônio. E as altcoins menores, as altcoins de mais risco, que tem mais potencial de multiplicação de 2, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, você coloca nessa outra carteira, onde você está colocando apenas o capital que você está disposto a perder. Se você perder o sono, se você não consegue dormir, se você não consegue parar de roer as unhas, você não consegue viver bem e tranquilo com a exposição que você entrou em alto risco, significa que você está colocando mais dinheiro do que você está disposto a perder. Por isso que é importante você ser cauteloso e fazer uma estratégia mais segura, tá? E aí é que tá, colocar 1% a 2% em grandes tokens Runes pode ser o diferencial no seu portfólio, no seu resultado do seu bull market. Não precisa se expor com mais do que isso para você ter bastante resultado caso você acerte essa narrativa. E tem um detalhe, após os halvings, pessoal, é que a liquidez elas explodem, né? A liquidez entra de verdade. O Bitcoin se torna mais escasso e as altcoins acabam subindo junto com o Bitcoin. Em alguns momentos, em alguns meses, né, nós temos a perda da dominância do Bitcoin e nesse momento é que as altcoins explodem de valorização muito repentina. Então você até às vezes consegue aumentar o seu patrimônio em Bitcoins se expondo uma parte menor do seu capital, do seu patrimônio em meme coins e tokens, altcoins, né, mais assimétricas. E por último, pessoal, se você gostou desse vídeo, avalie se tornar membro deste canal. Aqui, nós semanalmente, diariamente, nós fazemos posts sobre análise gráfica, mostrando quais são os tokens da semana que estão subindo mais, que estão com crescimento e potencial de alta, que estão com sinais gráficos de alta, de entrada, né? E também as lives no sábado de manhã para os membros deuses, né? Você vai ver que temos 3 modalidades aí. O básico, você vai receber só os posts, né? Os posts diários que eu faço de análise de ação de preço de várias criptomoedas, inclusive a própria Dog, To The Moon. Você também, na versão premium, você recebe lives semanais. Nos deuses você recebe a reunião semanal. Todo sábado de manhã a gente faz uma reunião para se preparar para a próxima semana. Os tokens que estão subindo mais, as assimetrias melhores, o DeFi e assim por diante. Lá dentro também nós temos vários vídeos tutoriais aí que eu estou deixando organizado aí para que novos membros consigam acessar mais facilmente a playlist de iniciantes, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com teus amigos e tamo junto.